Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala desse combate de Jesus com os demônios. E é interessante nós notarmos algumas características especiais desse Evangelho. Até agora, Jesus fez milagres. Jesus expulsou demônios. Mas em todos os lugares onde Jesus ia, ele proibia aos demônios que dissessem quem ele era, e quando ele fazia um milagre, dizia que eles não dissessem a ninguém. No Evangelho de hoje, ao contrário, Jesus, ao invés de dizer a este homem, vem, segue-me, vem comigo, o que ele faz é uma ordem inversa, contraditória às ordens que ele deu até agora. Até agora Jesus pediu silêncio. Até agora Jesus pediu que fossem discretos, que não falassem nada a ninguém. Agora ele diz, vai para casa, para junto dos teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Por que essa contradição? Porque Jesus fez este milagre na Decápole, ou seja, num território de pagãos. Era fora, era do outro lado do mar, e portanto, numa região que não era a região interna da Terra Santa. E a preocupação de Jesus com relação ao anúncio do Evangelho na Terra Santa é que o povo judeu esperava um Messias, mas esperava um Messias que viesse instaurar o seu reinado definitivo, portanto, que curasse todas as doenças, que libertasse da opressão dos romanos, ou seja, um Messias que viesse para implantar uma espécie de reino aqui na terra, um reino temporal, um reino neste mundo. E Jesus não veio para isso. Ou seja, Jesus, quando ele veio ao mundo, ele introduziu uma novidade que ninguém sabia que existia. Qual é a novidade? O pessoal pensava o quê? Lendo as profecias, se falava que o Messias viria para salvar. E que também que o Messias viria para o fim dos tempos, que ele viria para ressuscitar os mortos, que ele viria para curar toda doença, que ele viria para acabar com todos os males. Todo mundo achava que era uma vinda só. Ele viria para fazer tudo de uma vez só. Ele viria trazer a salvação, e a salvação significava já o reino definitivo, sem nenhum pecado, sem nenhum sofrimento, sem nada. Jesus veio, e aí vem a novidade. Não é somente uma vinda só para fazer tudo de uma vez. São duas vindas. A primeira vinda, Jesus vem para nos salvar. A segunda vinda, ele vem para instaurar o seu reino definitivo. É esta novidade que deixou os judeus perplexos. Os judeus ficaram de boca aberta, mas como assim? É por isso que os judeus até hoje não aceitam Jesus. Por quê? Porque eles dizem assim, como é possível que Jesus seja o Messias, que Jesus seja o Salvador, e o mundo continua do jeito que está? As pessoas continuam morrendo, os doentes continuam no mesmo lugar, ninguém ressuscitou, o mal continua no mundo. Não pode ser o Messias. Porque o Messias viria para acabar e instaurar o reinado de Deus definitivamente. Então, a novidade do cristianismo é essa. Jesus veio
Tem várias outras novidades, tá? Primeiro, que ninguém nem sabia que Deus tinha um filho, e que esse filho iria se encarnar, que existia o Espírito Santo. Tudo isso é novidade, tem muito mais coisa. Mas digo, nesse campo de expectativa temporal, do tempo, a grande novidade é essa, que o Messias veio, mas não é uma vinda só, são duas vindas. E já que são duas vindas, o que acontece no meio é o tempo da igreja. Para que é que Deus então fez duas vindas? Aqui é que vem o que eu quero ensinar e o mais importante. Existem essas duas vindas porque Jesus já nos salvou. Mas agora eu preciso aplicar esta salvação na minha vida. E isso não vai acontecer se eu não der passos. Eu já fui salvo, mas a salvação ainda não foi aplicada à minha vida. O tempo da igreja é o tempo de aplicar na nossa vida aquelas graças que Jesus mereceu na cruz. E é por isso que neste tempo novo, nós precisamos fazer isso que Jesus manda o endemoniado fazer. Eu fui libertado do poder de Satanás. Deixa eu agora contar para as pessoas a misericórdia de Deus para conosco. E aí é a evangelização. Então, por que é que Jesus não deixa que os judeus comecem a divulgar as coisas, mas deixa que esse pagão comece a divulgar as coisas? Porque ele sabia que os judeus, não iam entender direito. Iam começar a esperar um Messias que viesse instaurar aqui na terra um paraíso. Não era isso. Isso significa, na nossa vida bem concretamente, que se nós queremos entender Jesus e o que Ele veio trazer a esse mundo, nós temos que entender o seguinte. Primeiro, Satanás e os seus demônios existem. E ele veio para derrotar o poder de Satanás e dos seus demônios. Você não vai entender nada a respeito de Jesus se você não entender essa luta. Se você não entender essa derrota de Satanás e como nós precisamos tomar posse na nossa vida dessa vitória de Cristo. Segunda coisa, todos nós, quando escolhemos o pecado, estamos mais uma vez escolhendo a escravidão de Satanás. Nós estamos, quando escolhemos o pecado, nos acorrentando aos demônios. É uma escravidão verdadeira, que tem todo um espírito de morte, como o Evangelho está colocando ali, o homem que vivia nos cemitérios, é o espírito de morte que nos ronda. Todas as vezes que nós escolhemos o pecado, nós escolhemos esses espíritos de morte para ficar acorrentados a eles. E Jesus vem nos libertar. Jesus vem retirar tudo isso de nós. Mas isso não acontecerá se nós não usarmos este novo tempo que Jesus revelou para aplicar tudo isso na nossa vida. Existe um novo tempo. O tempo da igreja. O tempo de nós aplicarmos a salvação do Cristo à nossa vida. Ele já venceu.
Agora nós precisamos tomar posse dessa vitória. E para fazer isso, a melhor coisa é aquilo que nós fazemos com constância. Confissão, comunhão. Confissão bem feita, comunhão bem feita. E depois, durante o dia, sempre pedir cada vez mais fé, procurando dentro do seu coração, lá naquele lugar onde Jesus toca a sua alma, na hora da comunhão, a presença do Cristo ressuscitado.